Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série O Mínimo que Você Precisa Saber. E o assunto de hoje é a avaliação de agentes químicos. Olá, meu nome é Igor Lima, sou engenheiro de segurança do trabalho, higienista ocupacional, certificado pela BHO e possuo experiência como consultor e perito em diversas causas trabalhistas, além de ter trabalhado no laboratório químico, realizando análises químicas relacionadas à higiene ocupacional. O mínimo que você precisa saber sobre a avaliação de agentes químicos é que toda avaliação possui um método, possui uma metodologia específica para aquele produto e nós precisamos seguir essa metodologia. Metodologias da NIOSH, metodologia da OSA, ou OSHA, né? E tem outro vídeo que eu explico melhor sobre essa questão das metodologias, enfim. O assunto de hoje relacionado à avaliação de agentes químicos é mais alguns aspectos que são muito importantes e que vai fazer toda a diferença se você precisar fazer uma avaliação. Já tem um vídeo que eu falo sobre o que você precisa fazer antes da avaliação dos agentes químicos. Já tem um vídeo que eu falo também alguns critérios que você deve adotar na hora da avaliação de agentes químicos. E esse, vamos dizer que é o terceiro ou quarto vídeo que eu abordo essa parte de avaliação de agentes químicos. Bom que você saiba que é um assunto muito longo e eu tenho tentado fazer vídeos de no máximo 10 minutos para que você possa entender o mínimo necessário sobre diversos itens dessa área da segurança do trabalho e da higiene ocupacional. Bom, então, o aspecto básico de uma avaliação de agentes químicos está relacionado à vazão e ao volume. Eu tendo a vazão e o volume, um fator também importante é o tempo. Então, se eu souber a vazão mínima, a vazão máxima, o volume mínimo ou volume máximo, eu consigo saber qual é o tempo mínimo e qual é o tempo máximo que aquele agente químico, que aquela metodologia me permite que seja feita a avaliação daquele determinado agente químico. Então, além disso, nós precisamos ver a questão da verificação da bomba e do tempo de exposição. A vazão, ela faz parte, é um dos itens básicos da metodologia. Então, essa vazão, ela precisa ser observada. Tem agentes químicos que eu posso trabalhar com uma bomba de amostragem de alta vazão e tem agentes químicos que eu posso trabalhar com uma bomba de amostragem de baixa vazão. Isso vai me ajudar a definir qual é o equipamento que eu vou utilizar naquele monitoramento. Então, eu preciso ajustar essa vazão o adequado, conforme a minha estratégia de amostragem que foi baseada na metodologia. E eu preciso me certificar que o equipamento ele deixou essa vazão constante ou com uma variação mínima. É por isso que eu vou falar aqui da parte da verificação da bomba. Então a vazão, na verdade, e o volume são as maiores restrições do meu método, porque eles vão determinar qual é o tempo mínimo e o tempo máximo para realizar esse monitoramento. O volume também, ele pode ser variável, tem substâncias que têm um volume muito grande, 960 litros, tem outras que é 8 litros só, e com certeza isso vai influenciar. Então, se eu tenho um volume muito grande, que a metodologia me permite, é muito provável que eu consiga fazer uma avaliação de maior tempo. Então, eu consigo deixar o equipamento com o trabalhador durante toda a jornada de trabalho dele. Agora, tem elementos, substâncias, que eu só consigo fazer 40 minutos. Então, assim, se eu pegar a vazão mínima e o volume máximo, eu vou verificar que eu só consigo fazer 40 minutos. Tem outros menores que isso. Então, isso é uma restrição importante que você precisa se atentar na hora do monitoramento dos agentes químicos. O outro ponto importante é a parte da verificação da bomba. Então, quando for feita uma avaliação de agentes químicos, se você contratou uma empresa e se você for avaliar, você vai precisar de, no mínimo, 2 equipamentos, né? Se for uma amostragem ativa. Uma bomba de amostragem e um calibrador. E esse calibrador ele vai me servir para me fazer uma verificação, né? A norma de higiene ocupacional, uma das NHOs, ela amarra isso.
que tem que ser feita essa verificação e que não haja uma variação entre a vazão inicial, aquilo que eu coloquei na pré-calibração, ou seja, na pré-verificação. Antes de eu colocar aquele equipamento no trabalhador, eu fiz uma pré-verificação. Vou para uma sala, faço lá, né, essa pré-verificação. Quando eu fazia essas medições, eu fazia 10 vezes em determinado ponto para confirmar e tirava uma média. Monitorava o dia todo, terminado isso, fazia uma outra verificação 10 vezes e tirava uma média. Essa variação entre essa vazão inicial, no 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, e a vazão final, 4 horas da tarde, ela não pode ser maior do que 5%. Se for maior do que 5%, aquela amostra foi perdida, você vai ter que fazer tudo de novo, teve gasto com carro, com insumo, com tempo, e vai precisar voltar lá para fazer essa avaliação. Então, é importante que sua bomba tenha uma resposta ali, né, precisa e exata. Então, a verificação da bomba é importante. Se você contratou um profissional de segurança para fazer a avaliação e ele não foi, né, uma amostragem ativa, ele não foi com calibrador, já começa a desconfiar disso aí. Tempo de exposição. O tempo de exposição é um outro fator importante. Então, assim, quanto tempo aquele trabalhador está exposto ao agente químico? Isso, pessoal, é muito importante na hora do resultado. O que eu tenho visto, né? Já falei para vocês que eu sou de perícia, centenas de perícias que eu já fiz, muitas delas envolvendo agentes químicos. Eu já fiz consultoria para centenas de empresas também. E assim, o que eu via ao analisar a documentação das empresas era o seguinte: o cara fazia uma avaliação de forma mais rápida possível, que a metodologia permite, quando ele se ligava na metodologia, então, porque ele estava com pressa de terminar, né, aquele resultado, não fez uma boa estratégia, e ele pegou esse resultado, vamos dizer que esse trabalhador está exposto a um solvente, ao thinner, em média, no máximo 1 hora, 2 horas da sua jornada de trabalho. Esse cara pega esse resultado e diz que esse resultado se refere a 8 horas da jornada de trabalho dele. Então, ele não faz um cálculo da concentração média ponderada. Isso é um erro muito comum e isso é um tema que vamos abordar depois. Então, pessoal, esse é o mínimo, mas o mínimo mesmo que vocês precisam saber sobre alguns aspectos relacionados à avaliação de agentes químicos. É um tema muito longo que a gente vai abordar aí ao longo aí das nossas publicações. Bom, se por acaso esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender melhor esse aspecto relacionado à avaliação de agentes químicos, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal. Se ainda assim você tem alguma dúvida relacionada a esses pontos, pode aí colocar essa dúvida, que assim que eu tiver um tempo eu posso responder. Eu agradeço a sua atenção, mas também queria te informar que eu estou em outros canais, né? Eu estou no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, você vai ver aqui minhas redes sociais aqui abaixo. E me acompanhe sempre por lá, porque eu estou sempre tentando trazer publicações interessantes para a nossa área da segurança do trabalho, né? Naquilo que eu também tenho mais conhecimento, que é higiene ocupacional, perícia, incêndio, enfim. Então vocês fiquem à vontade para me seguir por lá. Fiquem com Deus e um abraço.